De Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição. Capítulo 1. Domingos José Correia Botelho de Mesquita e Menezes, fidalgo de linhagem e um dos mais antigos solarengos de Vila Real de Trás-os-Montes, era, em 1779, juiz de fora de Cascais. E nesse mesmo ano casara com uma dama do paço, Dona Rita Teresa Margarida Preciosa da Veiga Caldeirão Castelo Branco, filha de um capitão de cavalos, neta de outro Antônio de Azevedo Castelo Branco Pereira da Silva. Tem notável por sua jerarquia, como por um, naquele tempo, precioso livro acerca da arte de guerra. 10 anos de enamorado mal sucedido, consumira em Lisboa o bacharel provinciano. Para fazer-se amar da formosa dama de Dona Maria I, minguavam-lhe dotes físicos. Domingos Botelho era extremamente feio. Para se inculcar como partido conveniente a uma filha segunda, faltavam-lhe bens de fortuna. Os haveres dele não excediam a 30.000 cruzados em propriedades no Douro. Os dotes de espírito não o recomendavam também. Era alcançadíssimo de inteligência e granjeara entre os seus condiscípulos da universidade o epíteto de Brocas, com que ainda hoje os seus descendentes em Vila Real são conhecidos. Bem ou mal derivado, o epíteto Brocas vem de broa. Entenderam os acadêmicos que a rudeza do seu condiscípulo procedia de muito pão de milho que ele digeria na sua terra. Domingos Botelho devia ter uma vocação qualquer, e tinha. Era excelente flautista. Foi a primeira flauta do seu tempo. E a tocar flauta se sustentou 2 anos em Coimbra, durante os quais seu pai lhe suspendeu as mesadas porque os rendimentos da casa não bastavam a livrar outro filho de um crime de morte. Formara-se Domingos Botelho em 1767 e fora a Lisboa ler no Desembargo do Paço, iniciação banal dos que aspiravam à carreira da magistratura. Já Fernão Botelho, pai do bacharel, fora bem aceite em Lisboa e, mormente ao Duque de Aveiro, cuja estima lhe teve a cabeça em risco, na tentativa regicida de 1758. O provinciano saiu das masmorras da Junqueira ilibado da infamante nódoa e até benquisto do conde de Oeiras, porque tomara parte na prova que este fizera do primor de sua genealogia sobre a dos Pintos Coelhos, do Bom Jardim do Porto. Pleito ridículo, mas estrondoso, movido pela recusa que o fidalgo portuense fizera de sua filha ao filho de Sebastião José de Carvalho. As artes como que o bacharel flautista vingou insinuar-se na estima de Dona Maria I e de Pedro III, não a sei eu. É tradição que o homem fazia rir a rainha com as suas facécias e, porventura, com os trejeitos de que tirava o melhor do seu espírito. O certo é que Domingos Botelho frequentava o Paço
e recebia do bolsinho da soberana uma farta pensão, com a qual o aspirante a juiz de fora se esqueceu de si, do futuro e do ministro da Justiça, que, muito rogado, fiara das suas letras o encargo de juiz de fora de Cascais. Já que está dito que ele se atreveu aos amores do Paço, não poetando, como Luís de Camões ou Bernardim Ribeiro, mas namorando na sua prosa provinciana e captando a bem-querença da rainha para amolecer as durezas da dama. Devia de ser, afinal, feliz doutor Bexiga, que assim era na corte conhecido, para se não desconcertar a discórdia em que andam richados o talento e a felicidade. Domingos Botelho casou com Dona Rita Preciosa. Rita era uma formosura, que ainda aos 50 anos se podia prezar de o ser, e não tinha outro dote. Se não é dote, uma série de avoengos, uns bispos, outros generais, e entre estes, o que morrera frigido em caldeirão de não sei que terra de mourisma, glória, na verdade, um pouco ardente, mas de tal monta que os descendentes do general Frito se assinaram caldeirões. A dama do Paço não foi ditosa com o marido. Molestavam-na saudades da corte, das pompas, das câmaras reais e dos amores de sua feição e malde, que imolou ao capricho da rainha. Este desgostoso viver, porém, não impresseu que se reproduzissem em 2 filhos e 3 meninas. O mais velho era Manuel. O segundo, Simão. Das meninas, uma era Maria, a segunda Ana, e a última tinha o nome de sua mãe e alguns traços de beleza dela. O juiz de fora de Cascais, solicitando o lugar de mais graduado banco, demorava em Lisboa, na freguesia da Ajuda, em 1784. Neste ano é que nasceu Simão, o penúltimo dos seus filhos. Conseguiu ele, sempre balanceado da fortuna, transferência para a Vila Real, sua ambição suprema. À distância de uma légua de Vila Real, estava a nobreza da vila esperando seu conterrâneo. Cada família tinha a sua liteira com o brasão da casa. A dos Correias de Mesquita era a mais antiquada no feitio, e as librês dos criados, as mais surradas e traçadas que figuravam na comitiva. Dona Rita, avistando o préstito das liteiras, ajustou ao olho direito a sua grande luneta de ouro e disse: Ó Menezes, aquilo que é? São nossos amigos e parentes que vêm esperar-nos. Em que século estamos nós nesta montanha? Tornou a dama do Paço. Em que século? O século tanto é 18 aqui como em Lisboa. Ah, sim! Cuidei que o tempo parara aqui no século XII. O marido achou que devia rir-se do chiste, que o não lisonjeara grandemente. Fernão Botelho, pai do juiz de fora, saiu à frente do préstito para dar a mão à nora que apeava da liteira e conduzi-la de casa. Dona Rita, antes de ver a cara de seu sogro,
contemplou-lhe a olho armado as fivelas de aço e a bolsa do rabicho. Dizia ela depois que os fidalgos de Vila Real eram muito menos limpos que os carvoeiros de Lisboa. Antes de entrar na avoenga liteira de seu marido, perguntou com a mais refalsada seriedade se não haveria risco em ir dentro daquela antiguidade. Fernão Botelho asseverou à sua nora que a soliteira não tinha ainda 100 anos e que os machos não excediam a 30. O modo altivo como ela recebeu as cortesias da nobreza, velha nobreza, que para ali viera em tempo de Dom Denis, fundador da vila, fez que o mais novo do préstito, que ainda vivia há 12 anos, me dissesse a mim: sabíamos que ela era a dama da senhora Dona Maria I, porém da soberba com que nos tratou, ficamos pensando que seria ela a própria rainha. Repicaram os sinos da terra quando a comitiva assomou à senhora de Almudena. Dona Rita disse ao marido que a recepção dos sinos era a mais estrondosa e barata. Apearam à porta da velha casa de Fernão Botelho. A aia do paço relanceou os olhos pela fachada do edifício e disse de si para si: é uma bonita vivenda para quem foi criada em Mafra e Sintra na bem posta Iqueluz. Decorridos alguns dias, Dona Rita disse ao marido que tinha medo de ser devorada das ratazanas, que aquela casa era um covil de feras, que os tetos estavam a desabar, que as paredes não resistiriam ao inverno, que os preceitos de uniformidade conjugal não obrigavam a morrer de frio uma esposa delicada e afeita às almofadas do Palácio dos Reis. Domingos Botelho conformou-se com a estremecida consorte e começou a fábrica de um palacete. Escassamente lhe chegavam os recursos para os alicerces. Escreveu à rainha e obteve generoso subsídio com que ultimou a casa. As varandas das janelas foram a última dádiva que a real viúva fez à sua dama. Quer nos parecer que a dádiva é um testemunho, até agora inédito, da demência da senhora Dona Maria I. Domingos Botelho mandara esculpir em Lisboa a pedra de armas. Dona Rita, porém, teimara que no escudo se esquarteassem também as suas. Mas era tarde, porque a obra já tinha vindo do escultor e o magistrado não podia com segunda despesa, nem queria desgostar seu pai, orgulhoso de seu brasão. Resultou daqui ficar a casa sem armas e Dona Rita vitoriosa. O juiz de fora tinha ali parentela ilustre. O aprumo da fidalga dobrou-se até os grandes da província, ou antes houve por bem levantá-los até ela. Dona Rita tinha uma corte de primos, uns que se contentavam de serem primos, outros que invejavam a sorte do marido. O mais audacioso não ousava fitá-la de rosto, quando ela o remirava com a luneta, em jeito de tanta altivez e zombaria, que não será estranha a figura dizer que a luneta de Rita Preciosa era a mais vigilante sentinela da sua virtude.
Domingos Botelho desconfiava da eficácia dos merecimentos próprios para cabalmente encher o coração de sua mulher. Inquietava-o o ciúme. Mas sufocava os suspiros, receando que Rita se desse por injuriada da suspeita. E razão era que se ofendesse. A neta do general Frigido no Caldeirão Sarrareno ria dos primos, que por amor dela erriçavam e empoavam as cabeleiras com desgracioso esmeiro e cavaleavam estrepitosamente na calçada os seus ginetes, fingindo que os picadores da província não desconheciam as graças hípicas do Marquês de Marialva. Não o cuidava assim, porém, o juiz de fora. O intriguista que lhe trazia o espírito em ânsias era o seu espelho. Via-se sinceramente feio e conhecia Rita cada vez mais em flor e mais enfadada no trato íntimo. Nenhum exemplo da história antiga, exemplo de amor sem quebra entre o esposo disforme e a esposa linda, lhe ocorria. Um só lhe mortificava a memória, e esse, conquanto fosse da fábula, era-lhe avesso, e vinha a ser o casamento de Vênus e Vulcano. Lembravam-lhe as redes que o ferreiro coxo fabricara para apanhar os deuses adúlteros, e assombrava-se da paciência daquele marido. Entre si, dizia ele, que, erguido o véu da perfídia, nem se queixaria a Júpiter, nem armaria ratoeiras aos primos. A par do bacamarte de Luís Botelho, que varara em terra o alferes, estava uma fileira de bacamartes em que o juiz de fora era entendido com muito superior inteligência à que revelava na compreensão do digesto e das ordenações do reino. Este viver de sobressaltos durou 6 anos, ou mais seria. O juiz de fora empenhara os seus amigos na transferência e conseguiu mais do que ambicionava. Foi nomeado provedor para Lamego. Rita Preciosa deixou saudades em Vila Real e duradoura memória da sua soberba, formosura e graças de espírito. O marido também deixou anedotas que ainda agora se repetem. 2 contarei somente para não enfadar. Acontecera um lavrador mandar-lhe o presente de uma vitela e mandar com ela a vaca, para se não desgarrar a filha. Domingos Botelho mandou recolher à loja a vitela e a vaca, dizendo que quem dava a filha dava a mãe. Outra vez, deu-se o caso de lhe mandarem um presente de pastéis em rica salva de prata. O juiz de fora repartiu os pastéis pelos meninos e mandou guardar a salva, dizendo que receberia como escárnio um presente de doces que valiam 10 patacões, sendo que, naturalmente, os pastéis tinham vindo como ornato da bandeja, e assim é que, ainda hoje, em Vila Real, quando se dá um caso análogo de ficar alguém com o conteúdo e continente, diz a gente da terra: aquele é como o Dr. Brocas. Não tenho assunto de tradição com que possa reter-me em miudezas da vida do provedor em Lamego. Escassamente sei que Dona Rita aborrecia a comarca e ameaçava o marido de ir com seus 5 filhos para Lisboa se ele não saísse daquela intratável terra.
Parece que a fidalguia de Lamego, em todo o tempo orgulhosa de uma antiguidade que principia na aclamação de Alma Cave, desdenhou a filáusia da Dama do Paço e esmerilhou certas vergônteas podres do tronco dos botelhos correais de Mesquita, desprimorando-lhe as cãs, com o fato de ele ter vivido 2 anos em Coimbra tocando flauta. Em 1801, achamos Domingos José Correia Botelho de Mesquita, corregedor em Viseu. Manuel, mais velho de seus filhos, tem 22 anos e frequenta o 2º ano jurídico. Simão, que tem 15, estuda humanidades em Coimbra. As meninas são o prazer e a vida toda do coração de sua mãe. O filho mais velho escreveu a seu pai queixando-se de não poder viver com seu irmão, temeroso do gênio sanguinário dele. Conta que a cada passo se vê ameaçado na vida, porque Simão emprega em pistolas o dinheiro dos livros, convive com os mais famosos perturbadores da academia e corre de noite às ruas, insultando os habitantes e provocando-os à luta com as suadas. O corregedor admira a bravura de seu filho Simão e diz à consternada mãe que o rapaz é a figura e o gênio de seu bisavô Paulo Botelho Correia, o mais valente fidalgo que dera traz os montes. Manuel, cada vez mais aterrado das arremetidas de Simão, sai de Coimbra antes de férias e vai a Viseu queixar-se e pedir que lhe dê seu pai outro destino. Dona Rita quer que seu filho seja cadete de cavalaria. De Viseu, parte para Bragança, Manuel Botelho, e justifica-se nobre dos 4 costados para ser cadete. No entanto, Simão recolhe a Viseu com seus exames feitos e aprovados. O pai maravilha-se do talento do filho e desculpa-o da extravagância por amor do talento. Pede-lhe explicações do seu mal viver com Manuel, e ele responde que seu irmão o quer forçar a viver monasticamente. Os 15 anos de Simão têm aparências de 20. É forte de compleição, belo homem, com as feições de sua mãe e a corpulência dela, mas de todo avesso em gênio. Na plebe de Viseu é que ele escolhe amigos e companheiros. Se Dona Rita lhe censura a indigna eleição que faz, Simão zomba das genealogias e mormente do general Caldeirão que morreu frito. Isto bastou para ele granjear a malquerência de sua mãe. O corregedor via as coisas pelos olhos de sua mulher e tomou parte no desgosto dela e na aversão ao filho. As irmãs temiam-no, tirante Rita, a mais nova, com quem ele brincava puerilmente e a quem obedecia se ela lhe pedia, com meiguices de criança, que não andasse com pessoas mecânicas. Finalizavam as férias, quando o corregedor teve um grave dissabor. Um dos seus criados tinha ido levar a beber os machos e, por descuido ou propósito, deixou quebrar algumas vasilhas que estavam à vez no parapeito do chafariz. Os donos das vasilhas conjuraram contra o criado, espancaram-no. Simão passava nesse ensejo e, armado de um fueiro que descravou de um carro,
partiu muitas cabeças e rematou o trágico espetáculo pela farsa de quebrar todos os cântaros. O povoléu, intacto, fugira espavorido, que ninguém se atrevia ao filho do corregedor. Os feridos, porém, incorporaram-se e foram clamar justiça à porta do magistrado. Domingos Botelho bramia contra o filho e ordenava ao meirinho geral que o prendesse à sua ordem. Dona Rita, não menos irritada, mas irritada como mãe, mandou, por portas travessas, dinheiro ao filho para que, sem detença, fugisse para Coimbra e esperasse lá o perdão do pai. O corregedor, quando soube o expediente de sua mulher, fingiu-se zangado e prometeu fazê-lo capturar em Coimbra. Como, porém, Dona Rita lhe chamasse brutal nas suas vinganças e estúpido juiz de uma rapaziada, o magistrado desenrugou a severidade postiça da testa e confessou tacitamente que era brutal e estúpido juiz. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!